Fala galera, Engenheiro Gabriel aqui com vocês, hoje para mais um vídeo da nossa série de simulado da certificação SolidWorks CSWA. Hoje com o exercício 2.4. Só antes de começar, não se esqueça de deixar seu like e, se fizer sentido para você, se inscrever em nosso canal. Então vamos para o nosso exercício. Então podemos observar aqui que o nosso exercício é um exercício de complexidade média em sistema métrico, um sistema com os esboços totalmente definidos. Então vamos começar aqui a avaliar nosso exercício. Ele é basicamente um círculo aqui com um acoplamento, aparentemente, com três círculos aqui equidistantes. Aparentemente um exercício bastante tranquilo. Podemos ver que ele está orientado sobre o plano superior, que ele não tem furos uniformes, ó, que ele tem dois furos de diâmetros diferentes. Perfeito. Então podemos começar aqui pela nossa geometria, podemos avaliar, ó, que ele está centralizado, ó, mas ele não está sobre o plano superior. Esse aqui é um detalhe bastante importante, ó. Então temos que observar aqui as alturas, ó. Ele tem 3, 6 milímetros aqui, e aqui ele vai ter uma distância de 3 milímetros também. Ó, aqui ele tem 18 milímetros no total. Perfeito. Então podemos aqui abrir o nosso ambiente de edição de peças no SolidWorks. Já primeiramente vamos acessar aqui a guia de recursos, geometria de referência, e vamos criar um plano de referência tendo por base, aqui ó, expandimos aqui a Property Manager, por base o plano superior. Vamos dizer que ele tem 18 milímetros e vamos inverter a distância para ficar ali embaixo. Perfeito. Agora nós clicamos com o direito sobre esse plano aqui, com o botão direito, esboço, Ctrl 8 para trazer a vista para nós, Ctrl 8, aliás, perfeito. Selecionamos aqui a ferramenta de círculo e abrimos um círculo de forma livre, perfeito. Estamos aqui para o nosso exercício, podemos observar que esse primeiro círculo ele tem um raio de 43, portanto um diâmetro de 86. Então clicamos aqui em dimensão inteligente, diâmetro de 86. Perfeito. Abrimos esse diâmetro de 86. Agora vamos clicar aqui ainda nas ferramentas de esboço sobre as ferramentas de linha de ponto médio. Selecionamos a origem e puxamos uma linha vertical. Perfeito. Selecionamos essa linha agora, dizemos que ela é para a construção. Perfeito. Agora nós podemos voltar aqui no nosso exercício. Podemos observar que aqui nós temos sim, esse diâmetro externo aqui, ó, é um raio de 15, é um diâmetro de 30 milímetros, tá? Ele está orientado aqui, ó, sobre a nossa linha do nosso círculo. Então podemos acessar aqui o esboço, perfeito. Selecionar a ferramenta de círculo, clicar nesse ponto aqui, dizer que tem um diâmetro de 30 milímetros. Agora nós iremos utilizar uma ferramenta de padrão circular para poder realizar aqui a distribuição da propagação desse círculo aqui ao longo do nosso círculo principal. Então clicamos aqui, ó, dentro das ferramentas de esboço, clicamos aqui na flecha, padrão de esboço circular, selecionamos o nosso parâmetro, que é esse arco aqui, o nosso item, tiramos aqui, o nosso item ele vai ser esse círculo aqui, ó, ele já está orientado sobre o arco. Dizemos que nós queremos três quantidades, perfeito, que eles são equidistantes, ó, espaçamento igual. Então podemos aqui ó, dizer que podemos manter todos os outros parâmetros e confirmar o comando. Perfeito. Ó. Podemos ver que ele ainda não está, ó, perfeito. Ele não está orientado aqui sobre o ponto central. Então podemos selecionar esse ponto central aqui, pressionar Ctrl, selecionar a origem e dizer que eles são coincidentes. Perfeito. Agora o nosso esboço ele está totalmente definido. Podemos vir aqui em aparar entidades, em aparar até o próximo e remover essas entidades que nós não utilizaremos mais. Essa, essa, essa e essa, perfeito. Agora podemos vir aqui na guia de recursos, ressalto de base extrudada, voltamos aqui no exercício, ó, vamos observar, o primeiro aqui ele tem 3 milímetros, o segundo ele também vai ter 3, perfeito. Então dizemos aqui que ele tem 3 milímetros, podemos confirmar. Agora nós voltaremos aqui no nosso exercício para avaliar esse espaçamento aqui. Podemos observar aqui, bastante engraçado. Voltamos aqui, ele dá o raio interno, ele dá a distância
o círculo até aqui em cima, perfeito. Ele dá esse raio aqui também, mas ele não nos dá essa medida aqui, ó, que seria entre essa face e essa face aqui. Esse degrau aqui nós não temos no exercício esse degrau. Então vamos fazer por associação. Se as escalas aqui são de 3 milímetros e as associações em geral são múltiplos de 3, vamos fazer um offset de 3 milímetros dessa entidade aqui. Se estiver errado, nós voltamos e tentamos utilizar outro offset para desenvolver o exercício. Então nós voltaremos aqui, vamos revisar novamente para validar se ele não falha em nenhum ponto. Ó. Ele não diz aqui em nenhum ponto qual é essa distância, nem aqui em cima, nem aqui nas laterais, tampouco aqui na vista de corte. Perfeito, vamos associar, que são 3 milímetros. Então voltamos aqui, clicamos com o botão direito sobre essa face, clicamos em editar esboço, Ctrl 8. Agora nós clicamos aqui em offset de entidades. Ou melhor, podemos cancelar esse esboço aqui. Estaremos aqui no nosso exercício. Vamos primeiramente atribuir esses raios aqui, ó, às nossas, a nossa base inferior. Então é um raio de 6, é um raio de 7 aqui, ó, vezes 6. 1, 2, vezes a quantidade de círculo que nós temos. Então clicamos aqui, ó, em Fillet. Dizemos que é um raio de 7 milímetros. E agora, ó, viramos as nossas peças e selecionamos essas arestas aqui, ó, que fazem a junção entre as peças. Perfeito. Perfeito. Podemos clicar com o botão direito, confirmar, ó, agora está pronto. Agora sim, nós clicamos com o botão direito sobre essa face, Ctrl 8, clicamos aqui em Offset de entidades, clicamos sobre essa face aqui, dizemos que ele tem 3 milímetros para o lado interno. Podemos confirmar o comando. Novamente, esse valor, como ele não está especificado no exercício, ele fica como uma questão associativa. Caso ele esteja errado, nós podemos voltar no futuro e testar outros espaçamentos para validar qual é o que vai dar o dimensionamento correto para a peça. Por hora, vamos manter 3 milímetros. Então voltamos aqui por exercício, clicamos aqui na guia de recursos, ressalto de base extrudado, 3 milímetros, mesclar resultados, confirmamos. Perfeito. Agora nós voltamos aqui para o exercício e vamos começar a construção dessas colunas aqui. Como nós podemos observar aqui, ó, nós temos as 3 colunas também criadas, então podemos aqui começar pela modelagem dessa coluna exterior aqui. Essa coluna exterior aqui, ela fala que ela tem o raio de 16, tá aqui, ó. Então, cada uma dessas aqui tem um diâmetro de 32. Então, voltamos para o exercício, clicamos com o botão direito sobre essa face, esboço, Ctrl 8, perfeito. Selecionamos aqui a ferramenta de círculo, passamos o círculo aqui, ó, sobre esse arco superior até encontrar a origem, clicamos sobre a origem dele, abrimos um círculo. Mesma coisa nós faríamos aqui no de baixo, selecionamos o arco, ó, até encontrar aqui a origem do arco. Por algum motivo aqui ele não está encontrando, ó, podemos clicar nesse aqui. E agora podemos abrir mais um círculo aqui, depois nós associamos eles. Então, primeiramente, nós clicamos sobre esse arco, pressionamos Ctrl sobre esse arco e dizemos que eles são concêntricos, perfeito. Aqui também, clicamos sobre o círculo, pressionamos Ctrl, selecionamos o arco, dizemos que ele é concêntrico. E aqui também, selecionamos o círculo, pressionamos Ctrl, selecionamos o arco e dizemos que ele é concêntrico. Agora selecionamos os 3 arcos, ó. Selecionamos o primeiro, Ctrl, o segundo, Ctrl e o terceiro. Dizemos que ele tem diâmetros iguais, perfeito. E agora aqui, ó, pressionamos o botão direito do mouse e arrastamos para cima. Selecionamos o atalho de dimensão inteligente e dizemos que eles têm 16 milímetros. Perfeito. Voltamos aqui no exercício para confirmar se é 16 mesmo, ó. Podemos observar que a distância aqui dele é de 16 milímetros. Perfeito. Deixa eu verificar uma questão. Isso aí. 16
acabei me equivocando aqui. Podemos confirmar o comando e agora fazer um recurso. Ó, voltamos aqui para ver qual a altura das colunas. Essas colunas aqui, elas medem 3 menos 3, 18, elas medem 12 milímetros. Então, voltamos aqui para o SolidWorks. Recurso, ressalto de base, 12 milímetros, perfeito. Podemos confirmar o comando. Perfeito, podemos verificar se ele está coincidente com a origem. Nós poderíamos também ter feito um ressalto até a superfície aqui, eu preferi fazer pela associação direta. Então agora nós podemos começar a desenhar os furos internos. Então voltamos aqui, observamos que ele tem 3 furos aqui, ó, com um raio de 6 milímetros, perfeito. São furos de 12. E aqui em cima, ó, o furo menor é de 3 milímetros e a altura dele aqui também, ó, é de 3. Então, perfeito. Vamos começar criando esse furo aqui. Então, selecionamos aqui, ó, SolidWorks, selecionamos essa face, clicamos em esboço, perfeito. Ctrl 8. Selecionamos aqui a ferramenta de círculo, trazemos aqui um círculo orientado pela origem aqui. Perfeito. Voltamos aqui, ó, observamos. É um raio de 13, então ele tem um diâmetro de 6. Selecionamos aqui dimensão inteligente. Diâmetro de 6 milímetros, perfeito. Agora vamos fazer novamente o padrão circular para fixar bem esse conceito. Selecionamos aqui, ó, padrão circular dentro das ferramentas de esboço. Selecionamos esse arco aqui como referência, essa aresta. Entidades para o padrão, selecionamos esse círculo aqui. Dizemos que eles são 3, perfeito. Ó, podemos ver que ele trouxe por fora. Ó. Então, removemos aqui, ó, clicamos aqui, removemos e dizemos que essa aresta aqui é a nossa referência. Perfeito. Agora ele está perfeitamente centralizado em relação à geometria da peça. Podemos confirmar o comando. Agora dizemos aqui, ó, podemos ver que ele ainda está livre por algum motivo. Novamente ele não associou o centro, ó. Voltamos aqui, ó, clicamos aqui nesse ponto, pressionamos Ctrl, selecionamos a origem e dizemos que eles são coincidentes. Agora todos os pontos estão totalmente definidos. Agora viemos aqui em recursos, corte extrudado, um corte de 3 milímetros e podemos confirmar o comando. Perfeito, ó, o corte foi realizado. Agora para dar continuidade aqui ao nosso modelo, nós clicamos com o botão direito aqui nessa superfície, selecionamos esboço, Ctrl 8, voltamos aqui no nosso exercício agora, vemos aqui que agora ele tem um furo de 12 milímetros, o raio de 6, o furo é de 12. Perfeito. Podemos selecionar aqui a ferramenta de círculo dentro das ferramentas de esboço, criar um círculo baseado aqui a partir da origem, ESC, dizemos que ele é um círculo de 12 milímetros. Perfeito. Vemos aqui agora em padrão de esboço circular, selecionamos essa linha aqui, ó, essa aresta aqui como referência, e as entidades para padrão são esses pontos aqui, ó, perfeito. Podemos observar que agora selecionamos a aresta errada, removemos essa aresta, selecionamos a aresta interna, ó, perfeito, dizemos que ele tem um padrão com 4, com 3 entidades. Opa, estava na aresta certa mesmo. Era na aresta de fora, perfeito. Ó, podemos observar que com 3 entidades ele fica perfeitamente, ó, concêntrico em relação aos demais furos. Podemos confirmar o comando. Novamente, ó, por algum motivo o SolidWorks ele tem esse tipo de erro, ele não fixou a origem do padrão em relação à origem da peça. Então, nós selecionamos esse ponto, clicamos em Ctrl, selecionamos a origem, dizemos que eles são coincidentes, perfeito. E agora vamos realizar, ó, podemos observar que o esboço ele está criado aqui, um corte passante, ó, selecionamos aqui passante, ó, até o final da superfície, confirmamos o comando. Perfeito, ó, a nossa peça ele está totalmente concluída. Então voltamos aqui agora, verificamos se não tem mais nenhum ponto que nós tenhamos que observar. A princípio não, podemos então avaliar aqui a medida dela, que é 42.236 milímetros cúbicos. Voltamos aqui, ó, Ctrl 7. Movemos aqui o plano. Clicamos aqui na guia de avaliar, propriedades de massa. Ó, volume 40.822,65 milímetros cúbicos. Ou seja, nós temos uma diferença em relação aos 42.000 pedidos. Muito possivelmente devido a essa borda aqui, ó, esse offset dessa entidade.
Então nós podemos voltar aqui, ó, nesse segundo ressalto que nós fizemos, clicamos aqui na flechinha, clicamos com o botão direito, editamos o recurso e dizemos que ele é de 2 milímetros. Podemos confirmar o comando. Nossa geometria não será alterada, avaliamos novamente a propriedade de massa. Ainda ó, temos uma divergência. Em vez de ter os 42.236 propostos, ele tem 41.000. Então voltamos novamente aqui, editamos o esboço, dizemos que ele tem 1 milímetro agora. Confirmamos o comando, avaliamos aqui a propriedade de massa, 42.725. Ou seja, muito possivelmente ele é 1,5 milímetros. Vamos fazer agora essa última alteração. Clicamos com o botão direito, editar esboço, 1,5 milímetros. Perfeito. Confirmamos o comando, propriedade de massa. Agora sim, 42.243. Algumas variações pequenas podem ocorrer, muito principalmente porque o exercício ele está incompleto e algumas associações tiveram que ser realizadas. Então, podemos considerar esse exercício encerrado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. Eu sou o Engenheiro Gabriel e você está na UORCAD.